Olá, nesse vídeo irei fazer uma apresentação do sistema Shop Control e suas principais funções. Essa é a tela de abertura do sistema Shop Control, onde você entrará com os dados de filial, usuário e senha. O sistema Shop Control ele é um sistema multifiliais, então você pode no mesmo sistema ter o controle de várias filiais sem precisar ter bases de dados diferentes para cada empresa. Então você controla todos os dados das suas filiais, das suas empresas, em um único banco, tratando apenas as diferentes filiais. Depois de inseridos os dados aqui de filial, usuário e senha, o sistema vai carregar a tela principal, o dashboard que é chamado. Como que funciona a apresentação dessa tela principal? Você vai ter o acesso das últimas telas que você acessou no sistema e na parte inferior os menus principais. Aqui no canto direito você tem uma apresentação de mensagens que são fornecidas pelo fabricante do sistema e também mensagens podem ser personalizadas pela própria empresa. Aqui no canto superior esquerdo nós temos alguns botões de avisos de telas favoritas, que você pode estar configurando essas telas para abrirem automaticamente no sistema, aqui no dashboard principal. Você tem as telas recentes, que são as últimas telas acessadas no sistema. Você tem a informação de registro do sistema junto ao fabricante. Você tem a tela de mensagens, que foram trocadas entre os usuários do sistema. Você consegue estar acessando. Você tem uma tela de busca, onde você digita qualquer palavra e se o sistema encontrar alguma tela, função ou relatório, de acordo com a palavra digitada, ele vai mostrar no dashboard principal. Vou dar um exemplo aqui, vou digitar venda. Então, tudo que o sistema encontrar referente à venda, ele vai trazer no dashboard principal para você verificar se é alguma coisa que você está pesquisando. Depois a gente tem um quadro de avisos. Esse quadro de avisos ele é personalizado por usuário, então você consegue definir o que cada usuário pode ter de acesso no quadro de avisos e você pode personalizar quando que esse quadro de aviso é aberto no sistema. Depois você tem uma tela de informações de novidade. Nesse caso a gente não tem nenhuma novidade a ser exibida, então ele só aparece essa mensagem. E depois uma informação referente a backup em nuvem, que é um serviço também do Shop Control, onde você contrata e o sistema faz backup automaticamente em nuvem. Você não precisaria ficar preocupado em fazer backup diariamente. Vamos lá. Então, apresentada aqui a tela principal, o dashboard do sistema, vamos fazer uma apresentação dos menus. Aqui na parte de cadastros, a gente tem toda a parte de cadastro de... Aqui na parte de cadastro, nós temos toda a parte onde é inseridos as informações no sistema. É feito todo o cadastro. Então nós temos cadastro de cliente, cadastro de produto, funcionários, os cadastros financeiros, as formações de preço, os cadastros de filiais. Então toda a informação que é cadastrada no sistema, ela é feita nessa tela. Então aqui a gente tem cadastro de clientes e fornecedores. Vou fazer uma apresentação aqui de como que funciona. Então aqui a gente tem informações que são utilizadas no cadastro de cliente e fornecedor e aqui a tela principal do cadastro de cliente. Toda a tela de cadastro ela abre no conceito de busca. Então você vai fazer a busca aqui dos dados ou vai clicar em novo para efetuar um novo cadastro. Então aqui a gente tem a tela principal do cadastro de cliente e fornecedor. O sistema ele vai gerar um código automático. Então ele pega sempre o último código e adiciona mais um. E depois você tem aqui os campos a serem preenchidos. Nome, tipo, fantasia, CPF, RG.
Então aqui no tipo eu quero fazer um destaque, que é aqui que está o diferencial. Se é um cliente, se é um fornecedor, se é um revendedor, se é um comissionado e outras funções. Apesar do cadastro de funcionário não ser feito nessa tela, mas você consegue fazer uma inserção de alguns dados adicionais também nessa tela, assim como transportadora. Para fazer uma busca de cadastro já feito no sistema, só clicar aqui em busca e eu consigo fazer a busca aqui de cadastros já realizados. Vou entrar novamente, vou efetuar um cadastro aqui de um cliente. Como é pessoa física, eu não tenho fantasia, mas nesse caso eu tenho um campo obrigatório. O que eu destaco aqui em relação a campo obrigatório? Todo campo que tiver essa tag azul no canto superior direito, ele é um campo obrigatório. Então eu não consigo gravar se eu não preencher esse campo. E aí o sistema avisa que tem um campo a ser preenchido e retorna para o campo. E a gente consegue definir também quais desses campos serão os campos obrigatórios. Aqui no CEP, o sistema tem a vantagem de você digitar o CEP e ele já trazer o endereço. E aí você só complementa com um número. Depois você tem informação de telefone. E aí ele permite efetuar o cadastro. A partir do momento que você grava o cliente ou fornecedor, ele vai habilitar as outras funções do cadastro. O que a gente tem aqui? Aqui na parte inferior, a gente tem a parte de contatos e e-mail. É dessa tela que o sistema vai fazer o disparo de e-mails que ele permite fazer pelo sistema. E também as informações de aniversário, contatos que você tem dentro da empresa, dentro do fornecedor. Então é feito nessa tela aqui. Depois a gente tem parte de adicionais, você consegue fazer alguns filtros aqui do cadastro de cliente. Parte de movimento, que é a parte financeira, né? Como que esse cliente pode comprar na empresa, limite de crédito, controle de fidelidade, informações de descontos. Então a gente tem várias informações que podem ser lançadas nessa tela. Vendedor exclusivo, ou hora e dia de visita. Aqui a gente tem a tela onde a gente faz o registro de todo o contato que é realizado com o cliente. Então eu consigo fazer um CRM de cliente aqui no sistema e consigo também fazer que o sistema me avise quando que eu tenho que entrar em contato com esse cliente. Então aqui eu vou cadastrar os meus tipos de contato, a pessoa com quem eu vou falar, eu consigo definir qual a data que o sistema vai me avisar. Então a partir do momento que eu colocar a data de lembrar aqui, ó, o sistema vai gerar lá no quadro de avisos que você tem que entrar em contato com esse cliente. Depois a gente tem informações de endereço de entrega, endereço de cobrança, quadro societário. Para quem trabalha com crediário, a gente tem aqui as informações de pai, mãe, onde trabalha, aquela ficha de crédito. Depois a gente tem aqui um controle para mala direta. Essa função é feita para envio de e-mail no sistema. Autorização de download de XML. Então também a gente consegue definir aqui. E aqui a gente tem uma coisa bem legal, que é a configuração de códigos promocionais. Então você pode configurar códigos promocionais para seus clientes. E aí lá na tela de venda você consegue dar desconto para os seus clientes de acordo com os códigos promocionais. Também a gente tem um plano de pagamento para quem trabalha com crediário ou boleto bancário. Você já consegue definir como que esse cliente compra a prazo na sua empresa e lá na venda ele já traz essas formas de pagamento preenchidas. Lembrando que tudo que eu passei aqui para cliente serve também para fornecedor e para os outros tipos de cadastros.
Depois a gente tem o cadastro de produtos e serviços. Então, assim como a tela de cliente, a gente tem todas as informações que são utilizadas no cadastro de produto. E aqui é a tela principal do cadastro de produto. Também no mesmo conceito, ele abre para fazer uma pesquisa e se eu for efetuar um cadastro, eu clico em novo. Aqui o sistema também gera um código sequencial. Vou preencher o nome do produto. Aqui a gente tem um diferencial do sistema, que é o tipo de produto. O sistema ele trabalha com produtos do tipo normal, grade, serviço e além desses também um controle de lote, série e edição. Então todos esses tipos de produtos podem ser cadastrados e controlados no sistema. Unidade de venda, então você vai ter aqui o cadastro das suas unidades. Depois a gente tem o campo classe e subclasse, que a gente consegue definir o tipo de produto, a marca e além disso outros filtros que podem ser aplicados no cadastro de produto, como grupo, família, também o cadastro de fabricante. Aqui a gente tem um texto saídas, que é um texto que vai ser exibido lá na tela de venda, quando você fizer a venda desse produto. Homepage, que é o site do fornecedor onde você compra esse produto. E aqui a gente tem algumas situações que podem ser marcadas, né? Do tipo bloqueio, inativo, exclusivo para uso interno. Então, a partir do momento que você for fazendo o cadastro, você vai ser instruído a como preencher esses dados, essas marcações no sistema. O campo de observação, que é o campo que a gente cadastra a aplicação do produto. A gente consegue definir se esse campo vai sair na nota ou não. E aqui a gente tem outros campos a serem preenchidos, que só serão habilitados quando eu gravar a tela principal. Então, eu vou efetuar aqui um cadastro de teste. Eu consigo fazer o cadastro aqui digitando diretamente o código ou fazendo uma pesquisa. Clicando na lupa, ele vai abrir os cadastros que eu tenho e aí eu escolho qual o tipo que eu vou estar lançando nesse campo. Então, todos os dados obrigatórios preenchidos. Aqui eu tenho também a parte de impostos, que eu tenho aqui dois campos obrigatórios que eu tenho que preencher. Eu vou estar colocando aqui a parte de impostos e o NCM também está como obrigatório. Eu vou colocar aqui um NCM. A partir desse momento eu consigo gravar aqui as informações do sistema. Opa, faltou aqui a unidade de venda. Vou colocar a unidade, gravar. A partir do momento que eu gravei o produto, ele me habilita todos os outros campos que eu tenho de informações do cadastro de produto. Então aqui em adicionais, a gente tem informação referente a desconto, peso, dimensão, os códigos adicionais e código de barra. Então, além do código principal, eu consigo cadastrar o código de barra do produto e, além do código de barra, até 5 códigos adicionais. É geralmente conhecido como código do fornecedor, né? Então, esses campos estão disponíveis também para fazer o cadastro. Aqui a gente tem um controle de comissão. Como que o sistema trabalha a comissão? Um percentual sobre a venda. Então, você vai cadastrar o seu vendedor, vai definir a comissão dele e vai, na venda, quando você inserir lá o vendedor e finalizar a venda, ele vai calcular a comissão, de acordo com o percentual que você cadastrou. Ou por produto. Se eu tenho um produto que eu quero pagar a comissão diferenciada, eu vou no produto e define qual é a comissão desse item. Então, o sistema controla a comissão dessas duas formas. Depois a gente tem aqui os preços do sistema. O sistema faz o cálculo automático de preço de custo, custo médio. E o preço de venda, você tem algumas rotinas no sistema que você consegue formar o seu preço de venda. Markup, alguns percentuais que você consegue colocar para formar o seu preço de venda. Na parte de impostos, é um treinamento à parte que é dado em relação a isso. Aqui a contabilidade é muito importante no momento de lançar essas informações de impostos, que é isso que vai definir como que vai ser feita a venda e a entrada dos seus produtos.
Informações fiscais é quem trabalha com produto importado e medicamento. Então a gente tem uma aba específica para isso aqui. Os fornecedores, ele vai gravar os fornecedores de quem você compra esse produto. Então toda vez que você der entrada na nota, ele vai gravar aqui o fornecedor que você comprou o produto. Promocional, o sistema tem uma rotina onde você define o produto em promoção. Essa rotina funciona por empresa, né? Então se você tiver várias filiais no sistema, você consegue definir a promoção por filial, por tabela de preço. Você vai colocar aqui o preço de promoção, o período que esse produto vai estar em promoção e vai lançar a promoção. Então, lá na venda, esse produto vai aparecer como promoção e, acabando o período, o sistema volta com o produto com preço normal. Aqui a gente tem uma rotina de fracionamento, para quem tem produto unitário e produto em caixa, quilo. Então, você consegue fracionar o produto de uma unidade para outra. Fotos do produto, você consegue armazenar aqui no sistema até 5 fotos do produto. Essas fotos são disponíveis em alguns relatórios e na tela de venda e na tela de entrada. A localização é parte física de estoque, né, onde esse produto está localizado dentro da sua empresa. Se você tiver seu estoque organizado e definido por prateleiras e seção, você vai conseguir lançar essa informação no sistema, e o vendedor também, na hora de fazer a venda, ou a pessoa responsável pela retirada da mercadoria, vai saber aonde esse produto está. Aqui em estoque a gente consegue definir seu estoque de segurança. No sistema a gente define isso como estoque mínimo e ideal, também por empresa, e o sistema vai gerar relatórios e alertas de estoque baseado nas informações que são cadastradas aqui. Em cálculo de preço é onde você define seu markup para formar o preço de venda, e além disso ele tem um utilitário, onde você consegue lançar aqui algumas informações e ele vai te sugerir o preço de venda. Algumas informações aqui ele vai trazer automaticamente da entrada, os impostos de frete, IPI, ICMS, PIS, COFINS. Então você vai ter aqui alguns valores já pré-definidos e você consegue inserir outros para ele te sugerir o preço de venda. Lembrando que aqui é uma sugestão, ele não vai fazer o preço de venda automaticamente. Aqui a gente tem algumas funções do módulo indústria. Mais para frente eu vou estar mostrando que o sistema tem alguns módulos adicionais que podem ser adquiridos de acordo com a necessidade. E aqui é um parâmetro para o módulo indústria. Então quem utiliza o módulo indústria, utiliza essa tela aqui para fazer alguns parâmetros. Também na parte de web, o sistema tem um vínculo com o web. Quem contrata esse serviço da web também tem essa tela para parametrizar algumas coisas. Faixa de quantidade é uma tela onde eu posso utilizar o meu preço, a venda do produto, por quantidade. Então eu defino qual a quantidade e o preço que vai ser tratado nessa quantidade. Então eu consigo definir aqui quantidade e o preço que vai ser vendido. Lembrando que isso é por produto. Similares, aqui a gente tem dois destaques muito bons aqui para o sistema, que é a questão de similares e agregados. O que eu tenho aqui? Então o similar, vamos supor que o cliente chegou na sua loja e você não tem o produto que o cliente está procurando, mas você tem um outro produto que vai atender no mesmo quesito. Então você consegue lançar aqui os produtos similares do produto que você está cadastrando, e lá na venda o vendedor vai conseguir consultar os produtos similares para estar oferecendo para o cliente. E no caso do agregado, é aquele produto da venda casada, né? O cliente está procurando um produto na sua loja e você vai oferecer um produto que se enquadre nesse produto que ele está comprando. Vou dar um exemplo aqui de uma loja de sapato. Então o cliente chegou para comprar um sapato, você pode oferecer uma meia, um cinto. Então funciona dessa forma e isso é visível lá na tela de venda.
E quase similar à questão da promoção é o desconto. Então você consegue definir um período de desconto. A diferença é que o desconto é em percentual, então independente do preço do produto que você estiver praticando, ele vai aplicar um desconto em percentual no período que você definiu. Já o promocional é um valor fixo, ou seja, você vai vender aquele produto naquele valor de promoção. Então, a diferença entre o promocional e o desconto seria essa. Então, aqui passando todo o cadastro de produto, a gente sempre frisa muito que o cadastro de cliente fornecedor e o cadastro de produto são as coisas mais importantes que você tem para preencher no sistema. É desses dois cadastros que você vai ter toda uma gestão dos relatórios do sistema. Então, o cadastro de produto e cliente bem feito vai te gerar resultados depois corretos. Então, a partir do momento que eu tenho meus cadastros prontos, eu consigo trabalhar com o sistema na parte de movimento financeiro e nas outras telas. Voltando aqui à tela de cadastro, só para passar algumas informações importantes também. A gente tem o cadastro de transportadoras, que é feita nessa tela. O sistema trabalha com o controle de entrega, então você consegue cadastrar os seus veículos, definir a quantidade de fretes. O sistema tem um cadastro de campos customizáveis, que você consegue estar aplicando em algumas telas do sistema. Faz exportação para balança, para quem trabalha com produto em peso. Então você consegue fazer a exportação desses produtos para balança. Então tem algumas funções aqui bem legais que o sistema também controla. Na parte de preços, a gente tem aqui lançamento de preço, remarcação, tabelas de preço. Então tudo isso é feito aqui na parte de preço. E tem todos os relatórios do cadastro. Relatório de cliente, de produtos, de markup, de aniversariantes, controle de plano de contas, tudo isso é feito aqui também no cadastro, na parte de cadastro. E referente ao financeiro, a gente tem os cadastros de caixas, contas bancárias, cartões de crédito, os planos de contas que serão utilizados lá no financeiro para você gerar o seu demonstrativo de resultado. Então é feito aqui também. Indo para a parte de movimento, aqui geralmente é a tela que se mais trabalha no sistema, é onde eu faço as vendas, as entradas, onde eu tiro os relatórios de estoque, de lucratividade, de movimentação de produto, de venda, de comissão. Então, todos esses relatórios e esses movimentos são feitos aqui. Nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônico, MDFE, cadastro de metas, ordens de serviço, tudo isso é feito nessa tela. Aqui na tela de saídas, a gente tem a tela de venda. Na verdade, a gente costuma dizer que a tela de vendas do sistema não é uma tela de vendas, é uma tela de saída de mercadoria. Por que isso? Porque o sistema ele trabalha com operações. Então, cada operação que você cadastra, ele vai fazer uma coisa diferente no sistema. Eu tenho a operação de venda, eu tenho a operação de ajuste de estoque, eu tenho a operação de devolução para fornecedor, eu tenho a operação de consignação de mercadoria, de venda com entrega futura, venda com expedição. Então, de acordo com a necessidade de cada cliente, vão ser cadastradas as operações e configuradas para serem utilizadas no sistema. Então, vou abrir aqui uma operação de venda. Tem um cliente balcão, que é aquele cliente consumidor final. Você não precisa ter o cadastro para poder fazer a venda. Vou colocar aqui o vendedor e vou abrir a tela de venda. Então, essa é a tela de venda do sistema, a tela de saída de mercadoria. Então, aqui a gente tem algumas informações. Se o cliente tem crédito na loja, se ele compra no crediário, qual o limite de crédito que foi estabelecido para ele comprar. Aqui eu tenho informação do lançamento do produto. Como que eu localizo o produto aqui? Se eu tiver um leitor de código de barra e eu tiver etiqueta no produto, eu passo o leitor e ele vai identificar o produto. Se eu souber o código, eu digito o código e ele também vai localizar o produto. Ah, não tenho nenhuma informação dessa, então eu clico na lupa e faço a pesquisa.
Então, nesse momento, ele vai trazer aqui o produto que eu estou querendo fazer a venda, ou um consignado, ou um orçamento. Então, de acordo com a operação que eu lancei. Então, eu escolho o produto, coloco a quantidade que eu quero vender, o preço. Nesse caso, o produto está com preço zerado, mas se ele tivesse preço preenchido, ele traria já o preço preenchido aqui na tela. Eu consigo também fazer o lançamento desse preço aqui no momento, ou também bloquear essa alteração de preço. A grande vantagem do sistema é que todas as alterações que podem ser feitas no sistema, elas são feitas a quente, em tempo real. Então, no caso do produto, eu não quero que o meu vendedor possa alterar o preço do produto. Então, eu chamo a tela de configuração, vou lá no produto, digo que eu não posso alterar o preço unitário, e essa alteração já está feita. Então, eu fecho a tela, abro ela novamente, e o campo já está bloqueado. Então, todas as alterações possíveis nos sistemas, elas são feitas em tempo real. Você não tem necessidade de uma programação por trás para estar fazendo. A não ser que seja alguma função que o sistema não tenha. Aí isso cabe desenvolvimento. Então, vou localizar aqui meu produto, colocar a quantidade. No caso aqui, como está com preço zerado, ele não vai deixar eu vender, mas tem uma função aqui que a gente chama de Ctrl A, que ele vai abrir a tela de lançamento de preço para eu poder lançar aqui o produto. Essa tela não está habilitada, vamos habilitá-la aqui. Aqui, ó, permite Ctrl A na quantidade para aumentar o preço do produto unitário. Então, eu configuro, volto. Se eu der um Ctrl A aqui, ele já aparece a tela para eu informar o preço. Então, R$100, ok. E aí eu vou montando a minha venda, vou lançando os produtos e vou montando a minha venda. Terminei de fazer a venda, eu gravo e ele vai gerar o número da venda, a gente chama de sequência. E aqui eu consigo fazer o recebimento. Como que funciona o recebimento? Essa é a tela de recebimento do sistema. Então aqui eu consigo receber por dinheiro, por vale, por conta bancária. Parcelamento aqui pode ser um parcelamento pela própria loja, que a gente chama de carteira ou carnê, ou boleto bancário. O sistema consegue gerar boleto para você enviar para o cliente. Consigo receber no cheque, no cartão. Então aqui eu vou ter os cartões cadastrados. E eu escolho qual cartão que eu vou estar lançando na venda. Crédito é se o cliente possui algum crédito na loja e eu quero abater esse crédito na venda. Então eu consigo fazer o recebimento de várias formas. Vou fazer aqui um lançamento de recebimento à vista e vou efetivar a minha venda. Então, a partir do momento a venda está efetivada, já baixou o estoque, já gerou o financeiro. Consigo fazer aqui impressões de ticket. O ticket a gente chama de espelho da venda. Então você consegue imprimir um espelho da venda. Aqui tem as emissões de NFE e NFCE, que você emite após a venda efetivada. Consegue mandar essa venda por e-mail, né? Talvez o cliente fez uma venda por telefone, ligou, fez o pedido, você finalizou a venda, você consegue mandar a venda por e-mail para esse cliente. Aqui em valores, antes de eu efetivar a venda, eu conseguiria dar desconto, verificar totais, verificar total em outra tabela, talvez eu estou negociando com o cliente. Então, se eu tenho uma tabela de à vista e a prazo, então eu consigo também trabalhar os preços dessa forma. Aqui em devolução, eu consigo fazer uma devolução de produto. A devolução no sistema funciona de duas formas. Ou na tela de entrada, eu tenho uma operação de devolução, ou se o cliente veio fazer uma troca de mercadoria. Ele está devolvendo um item, mas vai levar outro. Então aqui eu lanço o produto que ele vai devolver e o sistema vai fazer o abatimento, a entrada e saída desses itens automaticamente. Eu tenho alguns layouts aqui de informação do produto na tela. Então eu consigo mudar aqui alguns layouts. Aqui eu tenho a foto do produto, se o produto tivesse foto, a foto apareceria aqui. E aqui algumas informações do produto e do cliente. Então aqui eu tenho alguns dados do cliente, que o sistema mostra. Aqui na parte de cabeçalho
eu consigo lançar aqui alguma observação da venda, alguma referência dessa venda. Então, tenho várias funções aqui na própria tela de venda. Se eu tivesse algum documento desse cliente armazenado no sistema, aqui na parte de documentos eu conseguiria ver esses documentos, o sistema me mostraria. Tem algumas funções aqui nos sistemas bem legais. O que a gente tem aqui na tela de saídas? Então a gente tem entrega com frete próprio, para quem trabalha com entrega e quer fazer o controle dessas entregas no sistema. O sistema permite fazer isso. Venda com entrega futura. Eu tenho o produto no meu mostruário, mas eu não tenho estoque. O cliente comprou esse produto comigo, então eu faço uma venda com entrega futura. Vai gerar o meu financeiro, vai gerar um pedido para o fornecedor e quando esse produto chegar eu finalizo a entrega desse produto para o meu cliente. Então consigo controlar essa rotina também no sistema. E venda com expedição. A gente dá um exemplo dessas lojas de eletro que você compra com o vendedor e você retira o produto na expedição. Então o sistema também faz esse controle para validar se o produto que você comprou com o vendedor é o produto que a expedição está te entregando. Então o sistema faz uma validação desse produto de acordo com a sequência da venda. E aí ele vai validar o produto da venda com o produto que você está entregando. Então se tiver tudo certo, ele efetiva e conclui a entrega para o cliente. Na parte de entradas, é onde você faz a entrada da mercadoria. Então hoje, basicamente, toda entrada de mercadoria é feita através de XML. Então você consegue importar o XML do seu fornecedor e fazer o lançamento da entrada. Vou colocar aqui um fornecedor teste. Vou iniciar a minha entrada. Então aqui eu tenho a parte de importar o XML. Então ele vai pedir para localizar o XML, você localiza o XML do sistema. Ele vai mostrar os produtos que esse XML tem. Se o fornecedor não for cadastrado, ele já faz o cadastro do fornecedor na hora. Então aqui, no caso, esse fornecedor não é cadastrado, ele verificou e está perguntando, deseja cadastrar? Vou fazer o cadastro. Ele já vai abrir a tela com todos os dados preenchidos. Eu só digo que é um fornecedor e gravo. Aqui ele faz uma outra validação dizendo que o CNPJ do destinatário não corresponde ao CNPJ da filial logada. Ou seja, o CNPJ do XML não é o CNPJ da empresa que está fazendo a entrada desse XML. Então ele faz uma validação aqui. Nesse caso eu vou continuar, porque realmente não é. Então eu tenho aqui os produtos do XML, que eu fiz a compra, e aqui eu tenho que vincular os produtos cadastrados no meu sistema. Ah, mas eu não tenho esse produto cadastrado, é um produto novo. Então eu faço o cadastro dele aqui no momento da entrada. Então adicionar novo produto. Então ele vai trazer as informações que ele tem no XML, as informações que ele não tem, você faz o preenchimento manual. Nesse caso aqui, eu vou deixar desse jeito mesmo, vou gravar e ele retorna. Então ele já cadastrou o produto, já fez o vínculo. Mesma coisa eu vou fazer com o outro. Adicionar o produto, vou gravar e ele já retorna. E eu consigo complementar essas informações posteriormente. Então eu posso deixar o cadastro desse jeito, no tipo, classe, subclasse, aqui não está configurado. Então eu consigo cadastrar dessa forma, depois eu vou no cadastro e faço essas alterações. Então já cadastrei os produtos, já fiz o vínculo, então eu vou importar para finalizar a nota. Aqui ele dá algumas informações a efeito de impostos, eu vou continuar. Está falando que está faltando um CFOP, então esse CFOP eu vou inserir na tela de importação. Então venho aqui. Coloco o CFOP, vou colocar um CFOP padrão aqui, vou replicar esse CFOP para os outros produtos, e aí sim, já dei entrada na minha nota, já trouxe todos os dados da nota fiscal, informações de chave, as informações dos produtos, descontos,
tudo certinho. A única coisa que eu tenho que fazer agora é efetivar o financeiro. Aqui ele pegou a informação de frete, mas não tem frete essa nota. Vou colocar aqui um transportador. Deixa eu ver se tem. Cadastrar um transportador aqui para poder finalizar a nota. Teste transportadora. Não tenho nenhum outro campo obrigatório, só o campo de estado. Vou preencher aqui e vou gravar. Então, fiz um cadastro rápido aqui, com poucos dados, e aí vou gerar o financeiro da nota. Então, como que eu vou pagar essa nota? Então, ele está falando aqui, ó, pagamento não realizado, falta pagar. Então, se eu for fazer um pagamento a prazo para gerar o contas a pagar, eu coloco aqui o valor, consigo colocar aqui uma data de vencimento, quantas parcelas que eu quero dividir, o sistema já divide as parcelas automaticamente e aí eu efetivo a entrada. Consigo fazer o lançamento dessas parcelas manual, de acordo com os valores e as datas que eu tenho na nota, né? Que ele gera um recibo, caso queira imprimir. E aí essa entrada está efetivada. Então eu já tenho informação lá no estoque e lá no meu financeiro referente a essa entrada. Além disso, o que a gente tem mais de informação aqui para efeito de entrada e saída? Na entrada eu tenho uma análise de compra, que é uma tela onde eu consigo fazer uma gestão para compra de produto. Então o sistema tem várias informações que devem ser alimentadas aqui para ele fazer um processamento dentro do banco de dados e te dar informações para compra de mercadoria. Eu tenho cotação de compra. Essa cotação também pode ser gerada automaticamente aqui da análise. Eu faço a análise e ele gera a cotação. Ou eu faço uma cotação manual. Também o sistema permite fazer isso. Você vai lançar os fornecedores, os produtos que serão cotados, consegue mandar isso por e-mail e fazer toda a alimentação dessa cotação no sistema. Contagem de estoque. O sistema tem uma rotina para contagem de estoque. Consigo fazer essa contagem por coletor de dados. Quem costuma fazer contagem de estoque, costuma alugar coletores. Então você pode fazer isso também no sistema e o sistema tem integração com o coletor. Ou eu faço uma contagem manual. Então, abro aqui uma contagem, ele vai mostrar os produtos, vai mostrar o estoque que eu tenho. Eu consigo digitar qual é o estoque real. Ele vai dar a diferença, marco aqui para corrigir. E quando eu mando prosseguir, aqui se eu tivesse alguma integração com leitor de arquivo ou com leitor manual, também conseguiria fazer por aqui. Como não é o caso, eu vou acertar. Então aqui ele já fez o acerto do estoque. Se eu quiser tirar um relatório das diferenças, quais são as diferenças que eu tinha no meu estoque. Então o sistema vai falar, olha, você tinha menos 3, mas tinha 10 no físico, a diferença foi de 13. Então você consegue estar analisando como que está a diferença dos seus estoques na contagem. Tela de ordem de serviço, para quem é prestador de serviço e quer trabalhar com ordem de serviço. Então o sistema tem todo um controle para a ordem de serviço, integração da ordem de serviço com o faturamento. Você consegue importar essa ordem de serviço lá na tela de venda para poder fazer o faturamento. Então é bem interessante, é bem legal o controle de serviço aqui no sistema. Você lança quem é o cliente que está fazendo esse serviço, né? Qual é o produto que ele vai deixar para fazer o serviço. Pode ser um produto do seu cadastro ou pode ser um produto que você não tenha cadastrado. E você digita aqui o produto. Aqui a gente tem alguns campos personalizados, de acordo com a necessidade de cada cliente, e esses campos são configurados. O tipo de OS também pode ser um campo configurado. A situação também pode ser um campo configurado. Pessoa de contato.
Então aqui eu vou fazer só uma verificação. Vou relatar qual é o problema desse produto. Então eu consigo escrever aqui algumas informações. E aqui eu gravo a minha OS. Então, a partir desse momento a minha OS está gravada. Consigo fazer um agendamento, caso seja uma solicitação de serviço externo. Então o sistema controla a agenda, né, do técnico, para saber o que eu tenho de serviço a ser realizado externamente. Depois da tela de iOS lançada, eu tenho algumas impressões. Posso imprimir aqui alguns modelos, alguns tickets, ordem de atendimento. Então eu tenho aqui vários modelos e eu também consigo configurar um modelo específico de acordo com a minha necessidade. Depois eu tenho a tela onde eu dou manutenção na OS, consigo gerir as etapas, né? Ah, está pronto, não está pronto, está em execução, quem é que está executando, quais os serviços que eu utilizei nessa ordem de serviço, quais os produtos que eu utilizei nessa ordem de serviço. Então eu consigo fazer toda a gestão da ordem de serviço aqui na tela de manutenção. Então aqui eu tenho as etapas, tem um problema relatado, aqui o técnico vai colocar o problema que ele encontrou e os serviços que foram executados. Então, a nível de valor, eu consigo lançar serviço, então o sistema permite cadastrar o serviço e eu lanço aqui o serviço e o técnico que realizou esse serviço. Produto, então qual produto que eu utilizei para consertar esse produto que o cliente deixou, né? Qual o vendedor, então eu consigo fazer isso aqui. Se o cliente deixou algum sinal, algum valor de garantia, eu consigo lançar aqui. Dados para entrega, alguma observação, quem foi que aprovou a execução desse orçamento, os contatos que eu realizei com esse cliente. Então ele pega lá do cadastro os contatos que foram realizados e aqui também eu consigo registrar o contato que eu fiz com o meu cliente. Então, tenho toda a gestão da ordem de serviço, consigo fechar, reabrir, pular as etapas. Se essa ordem de serviço já foi faturada, eu tenho aqui as informações de qual foi a sequência que gerou o faturamento dessa OS. Eu tenho uma tela de gestão, tem um painel que eu consigo monitorar essas ordens de serviço. Então, quando eu abro aqui o painel, ele vai me gerar um gráfico do que eu tenho aqui em execução, em orçamento, o que está atrasado, quais são as ordens de serviço. Então eu consigo montar um painel e deixar esse painel em execução, para poder visualizar melhor as ordens de serviço, como que anda, né, as ordens de serviço. Então eu consigo mudar aqui, então isso é bem legal. Para quem tem a gestão de ordem de serviço, consegue ter o controle em uma tela só. E aqui eu tenho os relatórios, serviços executados, não executados, por técnico, por cliente. Então tem todos os relatórios referentes à ordem de serviço. Então você está percebendo que o Shop Control é um sistema bem completo. Vai te atender tanto na parte de serviço, de produto, de estoque, de venda, de entrada e agora principalmente na parte de gestão financeira. Todo o resultado que é feito aqui na tela de movimento, ele culmina basicamente no financeiro. Se eu fiz venda, vem para o caixa. Se eu fiz uma compra, vem para o caixa. Vem para o contas a pagar, vem para o contas a receber. Tem um controle bancário, onde você consegue fazer controle da sua conta bancária. E a grande vantagem é que tudo isso é integrado. Ou seja, um lançamento que eu tenho no contas a pagar, se eu fiz o pagamento através de um banco, eu consigo liquidar esse contas a pagar e ele já gera o lançamento automático no banco. No contas a receber a mesma coisa. Eu tenho lá o meu controle de cartões de crédito. Então, quando eu faço a liquidação do meu cartão, ele já faz um lançamento automático aqui no banco. Então, todo o sistema ele é integrado para não ficar precisando fazer lançamentos manuais. Os lançamentos manuais que a gente tem no financeiro são justamente lançamentos que não têm origem por nota fiscal de produto, tipo, eu vou fazer um lançamento no contas a pagar de uma conta de água, uma conta de energia,
um prestador de serviço, contador, o próprio sistema. Então, esses lançamentos eu faço manual no sistema. Agora, diferente dos lançamentos originados de uma compra, de uma entrada, esses são automáticos. Então, aqui eu faço o lançamento de todo o meu contas a pagar manual. Um detalhe muito importante aqui é o plano de contas. Por quê? Alimentando corretamente o seu plano de contas, você vai ter, depois de tudo implementado no sistema, o relatório demonstrativo de resultado. Esse relatório, a gente costuma falar que se o cliente tem esse relatório correto, é porque tudo no sistema está funcionando corretamente. Que é o relatório que vai mostrar como está a vida da empresa. Então, vou gerar aqui um exemplo. O que esse relatório mostra? Mostra as suas vendas de produto e serviço, qual o custo que essa venda me gerou. Então, aqui não gerou custo, porque provavelmente o produto está cadastrado sem custo, por isso que ele não trouxe aqui. Todas as despesas que eu lancei no período, então aqui a gente está analisando um período de uma empresa. Então, aqui eu teria todas as minhas despesas que foram lançadas no período e um resultado. Então, se tudo isso aqui estiver correto, é que o sistema está funcionando perfeitamente. A alimentação do sistema está sendo feita corretamente. Então, a gente costuma brincar que o sistema só está implantado quando esse relatório está funcionando 100%. Aí o sistema está implantado corretamente. Além do demonstrativo de resultado, a gente tem os relatórios de fluxo de caixa, centro de custo, uma análise de contas a pagar e contas a receber, para saber como está, né, o pagamento e o recebimento. Então, toda a parte de gestão de relatórios financeiros estão aqui. E tem os relatórios específicos de contas a receber e os relatórios específicos de contas a pagar. Então, contas a receber, contas a pagar, contas recebidas, contas pagas, tudo isso eu tenho um controle aqui no financeiro. Tem um controle de crédito, como eu falei lá no começo, a gente consegue fazer uma gestão de créditos de clientes e de fornecedores, e essas informações são disponíveis na tela de venda e na tela de entrada. E eu consigo verificar os saldos, fazer lançamento manual de créditos, tudo isso aqui na tela de crédito. Controle de banco, como eu já falei, eu consigo fazer aqui os lançamentos bancários, fazer a consolidação bancária e a conciliação, por importação de arquivo. Então, se o banco disponibiliza lá um arquivo, você consegue importar esse arquivo e fazer os lançamentos dentro do sistema de forma automática, e depois você vincula com os seus lançamentos de contas a receber e contas a pagar. Conciliação de cartão de crédito é feito da mesma forma. Você tem uma tela para gestão dessa conciliação de cartões de crédito. Você também consegue localizar o arquivo, vincular com o cartão do seu sistema para ele fazer a consolidação dos cartões e já fazer o lançamento automático na conta bancária. Depois a gente tem a parte de escritório. O que a gente tem aqui no escritório? Controle de mensagens. Essas mensagens são os e-mails, né? Que são mandados entre os usuários ou para os clientes. A gente tem uma agenda de pessoas ou físicas ou jurídicas que não fazem parte do seu cadastro de cliente e fornecedor. Um prestador de serviço, né? Aquele pedreiro, eletricista. Então você consegue ter o controle e o cadastro dessas pessoas aqui no sistema. Documentos. O sistema permite você armazenar documentos de forma virtual. Ele tem um banco de dados específico para isso. Então, aquela nota fiscal que chegou do meu fornecedor, consigo escanear essa nota e guardar ela virtualmente. Não preciso ficar armazenando no papel. Tem um chat, que é um bate-papo que você tem no sistema, que você consegue controlar isso por funcionário. Controle de compromissos e os relatórios de todos esses cadastros e essas funções aqui do escritório.
A parte de configuração, geralmente é uma parte onde quem implementa o sistema vai utilizar. Então aqui é feita algumas configurações do sistema. Geralmente o cliente ele não mexe nessa parte. O que a gente tem aqui que o cliente utiliza, mais o gestor, é o relatório de log. O que é o relatório de log? É o relatório que vai mostrar tudo que foi feito no sistema. Quem fez, o que fez, que horas que fez, de qual computador que fez. Então a gente costuma chamar isso de relatório dedo duro. Ele que vai entregar o que o funcionário fez. Por isso que geralmente a gente só dá permissão para o gestor, para o dono ter acesso a esse relatório. Então, aqui ó, o que a gente fez até agora, ele já gravou e registrou tudo no banco. Tudo que foi feito, ele grava. A tela, a função, o relatório. Então, ele dá a empresa, a data e hora, o funcionário, o nome do computador que fez esse movimento e as telas. E o que foi feito. Então, geralmente, esse relatório a gente só implementa ele para o gestor, para o diretor, para o proprietário da empresa. E como eu disse também lá no começo, aqui em outros a gente tem alguns módulos adicionais do sistema. Alguns módulos gratuitos, já vêm no sistema, e outros módulos são adquiridos de acordo com a necessidade. Vou frisar alguns deles aqui. A gente tem os módulos fiscais, então tem o Sintegra. O Sintegra hoje acabou, não é obrigatório mais, apesar de alguns contadores quererem o arquivo para fazer a integração. Mas para efeito fiscal não existe mais a obrigatoriedade de gerar o Sintegra. Temos os SPEDs, esses sim, empresas do lucro presumido e lucro real, são obrigadas a gerar os SPEDs. Então esses módulos são adquiridos à parte. Depois eu tenho os módulos mobile, que são os módulos para smartphone e tablet. A gente tem aqui o vendedor externo e o vendedor interno, são módulos adquiridos à parte. Esse vendedor interno, vou frisar um pouquinho nele, a empresa não precisa ter um computador na loja para efetuar a venda. Eu consigo hoje fazer a venda diretamente no meu celular. Então eu instalo o aplicativo no celular e tenho toda a gestão de venda no celular. Consigo acompanhar o meu cliente dentro da loja e ir fazendo a venda. O Mobile View também geralmente é instalado no telefone do proprietário ou gestor, ou diretor da empresa, que ele vai dar várias informações em tempo real de vendas, caixa, contas a pagar, contas a receber, estoque para o gestor. Então ele consegue consultar em tempo real todas essas informações que estão sendo movimentadas no sistema. E o vendedor externo, como o nome já diz, é para quem faz vendas externas. Então tem um módulo específico para isso. Depois a gente tem também o Central de Controle, que é um aplicativo que você consegue montar alguns dashboards, e isso fica disponível para o gestor ou para um setor da empresa. E essas informações são atualizadas automaticamente. Então eu consigo colocar uma TV, montar esse painel e esse painel vai gerindo as informações automaticamente. A gente consegue cadastrar algumas informações, parametrizar esse painel e ele vai mostrar as informações lá em tempo real. Vou mostrar aqui alguns painéis já configurados. Então aqui é um painel de venda, né? Então ele vai mostrar as vendas, os produtos mais vendidos, os produtos mais vendidos nos últimos 30 dias, as vendas que foram realizadas. Então eu consigo montar vários painéis de acordo com a necessidade da empresa, de acordo com o que ele quer visualizar, e aí o sistema vai atualizando essas informações automaticamente. Então eu consigo montar uma TV e colocar essas informações para ficar atualizando em tempo real. Controle de fidelidade, muito legal, você consegue gerar pontos e créditos para os seus clientes de acordo com as vendas que eles estão comprando. Então eu consigo definir aqui como que vale
de ponto para crédito, ou seja, a cada 10 pontos eu dou um crédito, a cada 100 créditos ele tem R$10 de desconto comigo na loja. Então eu consigo fazer toda essa gestão dos pontos de fidelidade dentro do sistema. Prazo de validade dos pontos, quando que esses pontos devem ser convertidos. Então tudo isso eu consigo fazer aqui dentro do sistema. Módulo de integração com o banco, que é o KNAB, quem trabalha com boleto bancário. Consigo fazer a gestão de transmissão para o banco, recepção desse arquivo do banco e a liquidação automática no sistema. Então você não precisa ficar baixando os boletos manualmente. O sistema já faz isso de forma automática com o KNAB. Módulo indústria, quem trabalha com fabricação, também tem aqui a gestão do módulo indústria. Lembrando, mais uma vez, alguns módulos são adquiridos à parte, de acordo com a necessidade do sistema, do cliente, e outros módulos são adquiridos, são gratuitos. Então já vêm embutidos no sistema. Vocês estão percebendo que algumas telas têm um Czinho e um P. É a versão do sistema. O sistema tem a versão Advanced, a Corporate Gold e a Plus. Então algumas funções funcionam de acordo com a versão do sistema. Então aqui, um exemplo, o módulo integrações é um módulo que só funciona na versão Plus do sistema. O que é o módulo integração? Eu consigo abrir o código-fonte do ShopControl para integração com outras ferramentas. Então ele permite que outras ferramentas, outro software, sites comuniquem com o ShopControl. Então existe esse módulo de integração, onde é feito alguns parâmetros para que essa integração funcione. Então, mais uma vez, alguns módulos gratuitos, outros pagos, e os módulos funcionam de acordo com a versão de cada sistema. Então, dessa forma, a gente finaliza aqui a apresentação do sistema. Lógico que tem muitas outras funções disponíveis no sistema que a gente não consegue abranger numa demonstração, mas alguns pontos principais foram destacados aqui, e maiores dúvidas só entrar em contato com a gente.